Olá, queridos alunos do curso Êxito Preparatórios, tudo bem com vocês? Bom, acabamos aí, de ter nossa brilhante aula de história, muito massa por sinal, tá certo? E agora vamos à correção da nossa quarta atividade, ok? Da aula de história com o tema sobre Segunda Guerra Mundial. Muito simples por sinal, tá bom, galera? Ó, vocês podem observar aí no formulário que a primeira questão ela está falando sobre justamente os países, né? Na verdade, a questão ela quer saber quais foram os países que fizeram parte, que compuseram um dos grupos, tá bom? Sabemos que os grupos eles foram divididos da Segunda Guerra Mundial em grupos de aliados e o grupo do eixo, do eixo de países. Vamos lá fazer a leitura da questão. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito militar da história da humanidade, envolvendo países de 4 continentes, como a gente sabe. Então envolveu a Europa, a África, a Ásia e também a Oceania, E esses países se aliaram em 2 grandes grupos: o grupo dos aliados e o grupo dos países do eixo, como eu mencionei para vocês. Sobre os países do eixo, do grupo eixo, é correto afirmar que esses países fazem parte, Letra A, Alemanha, União Soviética e China. B, Alemanha, Japão e Itália. C, Itália, Estados Unidos e Japão. D, Japão, União Soviética e Itália. E Alemanha, Itália e China. E a resposta correta é justamente a alternativa B, B de bola, Alemanha, Japão e Itália, ok? Sobretudo por parte do grupo do eixo e que entraram em conflito com o grupo dos aliados e proporcionaram todos os conflitos e toda aquela grandiosa guerra, ok? Como a gente pôde identificar. Segunda questão. A Segunda Guerra Mundial teve seu início após a invasão de um determinado tipo de território, que nós vimos que na verdade foi a grande gota d'água, para a Segunda Guerra Mundial ela começar a se expandir. Então, esse território qual foi invadido inicialmente? Letra A, Suíça. B, Áustria. C, Polônia. Letra D, Cazaquistão. E letra E, Ásia. Primeiramente, a Ásia não é um país, tá certo? A Ásia é um continente. E a resposta correta é exatamente a alternativa C, que foi justamente o país da Polônia, o território da Polônia, sobretudo porque a Polônia ela não se aliou à Alemanha. E isso fez com que as invasões, e também alguns tipos de extermínios fossem ocorridos lá. Beleza, galera? Terceira questão: qual a razão principal da guerra? Tá bom? Então, na verdade, qual foi o motivo que fez com que Adolf Hitler, e sua grande ideologia, ele pudesse desenvolver a Segunda Guerra Mundial? Alternativa A, por causa dos acordos de paz. B, os acordos comerciais. C, expansionismo germânico alemão sobre os territórios. D, a expansão da política para efetuar acordos políticos com a Polônia. E a alternativa é aliar os alemães com os judeus, ok? A alternativa correta é justamente a alternativa C, quando fala, sobretudo, da relação de expandir, a ideologia, a cultura germânica e alemã sobre todos os outros territórios, tá bom? Lembrando que a Polônia, ela não vai, se inserir aí, porque a Polônia, ela não fez acordo com a Alemanha, tá bom? E também quando diz aí na letra E, aliar os alemães aos judeus, com os judeus. Então isso também foi praticamente impossível, Sobretudo porque os judeus foram os grandes grupos étnicos que mais foram torturados e exterminados nesse movimento histórico, ok? Quarta questão: quem foi o principal pioneiro e líder da Segunda Guerra Mundial? Então, muito fácil essa, galera? Letra A, Getúlio Vargas. B, Osama Bin Laden. C, Barack Obama. D, George Bush. E Adolf Hitler, o pioneiro do nazismo. E quinta questão: pouco antes do conflito iniciar, os alemães e soviéticos assinaram um determinado tipo de tratado, ou pacto, chamado de Pacto Germano-Soviético, letra A. Pacto de Varsóvia. Letra C, Tratado de Versalhes. Letra D, Acordo Chinês. E nenhuma das alternativas, tá bom? Primeiramente, o Tratado de Versalhes, como está mencionado aí na letra C, só para relembrar, ele foi um tratado que foi proposto, que foi assinado pós Primeira Guerra Mundial, que na verdade foi um tratado de paz entre as nações. E o pacto, que justamente foi assinado no início, tá,
da Segunda Guerra Mundial foi exatamente o que está aí proposto na letra A, o Pacto Germano-Soviético, tá bom? Que na verdade foi um pacto, um tratado assinado pela Alemanha e pela União Soviética, onde eles, né, discretamente e disfarçadamente, nesse pacto, eles tinham a livre vontade, né, espontânea vontade e o direito de poder invadir e dominar territórios, tá certo? Europeus. Então essa foi a nossa atividade de hoje, tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Forte abraço!